Então está aí Provérbios pela manhã. Amém? Para o meio-dia, nós temos o que? Salmos 22, verso 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, somente de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, somente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Esse é o salmo para o meio-dia, amém? Para a noite nós temos Mateus 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Então, para aqui, irmão, pode sentar agora aí, em nome de Jesus. Quando vier alguém, amém? Quando vier alguém soprar no seu ouvido, como vieram no meu, dizer que Jesus não tinha templo fixo, ou que não precisava de um templo fixo chamado 4 paredes, aqui está uma base para vocês estarem usando contra essa heresia que são pregadas por aí. Tem um povo que se reúne nas casas. Amém? Então, ficou claro aí? Nós vamos agora tratar no livro de Provérbios. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. Amém? Curve suas cabeças. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por esta palavra. Nós Te pedimos que nesse instante, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar a entender, meu Deus, a Sua palavra, Senhor Deus, porque é dela que nós precisamos para termos vida, Senhor, e só a vida em Ti, meu Pai. E quando nós meditamos nesta palavra, entendemos que é o Senhor falando conosco, Senhor Deus. E por isso, nesta manhã, nós Te rogamos que o Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia de nós. Fala conosco. Amém? Fala conosco. Então, o assunto está dizendo que é melhor um bocado seco. Amém? Vamos prestar atenção aqui agora, em nome de Jesus. Vamos parar com a conversa paralela. Amém? Vamos prestar atenção, porque isso aqui tem acontecido não é nas casas dos ímpios não, viu? É na casa dos crentes, dos cristãos. Amém? E a gente precisa atentar para isso. Quando isso eu li, isso me chamou muito a atenção, e nós precisamos consertar aquilo que está errado. Então está dizendo que melhor um bocado seco, né, do que com ele, melhor um bocado seco que com ele vem a tranquilidade. Essa palavra melhor, ela tem vários sentidos na língua portuguesa. É mais prazeroso, é mais útil, certo? E por aí vai. Você pode usar outras expressões que vêm dando uma qualidade a essa palavra melhor. Então ele está dizendo que é melhor, é mais útil ter um bocado seco, Essa sequidão não está se referindo à ausência, que aqui está dizendo propriamente do alimento. Está se falando de alimento, amém? Não está dizendo que você não estará sem nada, compreende? Mas estará tendo pouco, muito pouco. Nós, aqueles que já ouviu falar sobre
Elias, né? Quando estava ali no deserto, ali o rei Acabe se casou com aquela Jezabel, não é isso? E Jezabel assim levou ao povo de Israel a adorar outros deuses. Nesse meio tempo aí, em que o povo de Israel começou a adorar outros deuses, muitos profetas que se levantaram para falar contrário à ideia da rainha, né? Lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos entender um pouco. E aí, ela manda matar todos os profetas que tinha ali, né? Elias, por ordenança de Deus, é mandado para o deserto. E aí, lá é claro que Elias vivia uma vida, né, melhor, porque tinha tudo do bom para comer. E diz assim: então Elias, o tísbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2 até o 7. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, continue, varão, retira-te daqui. Olha, a palavra agora está dizendo a quem aí? A Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, ou Querite, como assim melhor ficar, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, ou Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro o que foi que aconteceu com o ribeiro? Porque não tinha havido chuva. Então o texto de Provérbios está dizendo que é melhor um bocado seco. Amém? Passa agora Elias, neste momento, entre aspas, passar um momento aparentemente de aflição. Compreende? Aparentemente um momento de dificuldade. Mas ali era o trabalhar de Deus naquele povo. Aquele povo que se rebelou por causa de uma ordem da rainha Jezabel, não é o nome dela, né? Jezabel? Me ajude aí se estiver errado. E aí agora passa Elias também por essa situação. Mas só que Elias passa por essa situação tranquilo, sabe? Com muita tranquilidade, porque ele sabia que essa ordenança vinha de Deus. Então eu vou cumprir tudo aquilo que Deus me mandou fazer. Nada lhe faltou, porque o tempo que ele estava naquele lugar ali, Deus estava enviando o quê? O necessário. Às vezes nós temos o necessário e achamos que está pouco demais e reclamamos. Sabia? Às vezes nós gritamos, brigamos, porque achamos que estamos sendo tratados, como diria o pastor Daniel lá, a pão e a água, né? E aí a gente reclama porque a casa do vizinho, né, que não serve a Deus, está de forma regalada. Mas você vive com esse bocado seco. Volta lá para o texto, meu irmão. Mas você vive em paz. Compreende? Você vive com tranquilidade. Você vive com harmonia dentro de sua casa. A diferença está aí. Então, isso vai mostrar para nossas vidas, né, que mesmo sendo um bocado seco, né, nos traz um grande valor, né, um grande valor para a família, que é a paz. Amém? A tranquilidade, aonde falta a muitos. Falta a muitos essa tranquilidade, porque eles estão sofrendo
por conta da escassez, não literalmente, né? Não na sua totalidade, mas estão assim, meu Deus, eu não consigo sair desse momento. Compreende? E Deus está ali enviando tudo aquilo que ele necessita. Eu não sei se é no livro de Mateus, é no livro de Mateus que diz que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar o reino dos céus, né? E a sua justiça, é Mateus que fala. Porque estas coisas, né? Não é as demais coisas, mas essas coisas que você precisa, que você necessita, Deus não vai lhe deixar em falta. Então, Ele já está tranquilizando o nosso coração quando nós buscamos obedecer à vontade de Deus. Compreende? Aí você consegue ficar tranquilo, porque Deus está no controle. Deus está no comando. Amém? Então, no texto aí não está dizendo que a maior pobreza está na casa onde há contendas. Se você observar bem, o texto está nos chamando a atenção de que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, uma vida de paz, uma família vivendo em paz. Compreende? Porém, nós vamos ver aqui no segundo, diz que aqui mesmo. No segundo ponto, diz que do que a casa cheia de iguarias e com ela desavença. Alguns textos vai dizer assim, deixa eu ver como é que está dizendo aqui, ó. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas. Não sei se na Bíblia de vocês estão assim? De vítimas, não é isso? Provisões. Aí, Provérbios de capítulo 9, se eu não me engano, bote lá. Provérbios capítulo 9. Você vai ver o contraste que há com relação com esse capítulo, no versículo 1. Olha o que diz Provérbios do seu capítulo 9, do 1 ao 5. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Diga aí, irmã Lita. Aqui, ó. Presta bem atenção. A sabedoria já edificou a sua, já lavrou as suas, já bateu os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua, já deu ordem às suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, quem é pobre, volte-se para cá, os faltos de senso, diz, versículo 5: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho. Está falando de fartura aí. Compreende? É como eu disse, há um contraste nessa situação. O contraste está aqui, essa casa aqui, esse lugar, quando a sabedoria diz: vinde e comei, né? Em outras traduções está dizendo assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as 7 colunas e já sacrificou as suas vítimas. Compreende? Já sacrificou as suas vítimas. Ela está convidando a todos a um banquete. Compreende? Mas esse banquete não é o banquete do qual o capítulo 17 do seu versículo 1 está falando. Amém? Esse banquete é para a vida. É um banquete para a vida. E o banquete do capítulo 17 já está dizendo que volta lá no 17. Já está dizendo que a casa cheia de iguarias traz essa desavença. É uma desgraça no lar, é uma contenda no lar. Pode falar, irmã Lita? Que são animais. São animais. São animais. Vítimas são os animais. Compreende? O banquete. Para a senhora dar um banquete, a senhora compra carne de quê? De boi, de galinha e por aí vai, não é isso? Peixe.
Igual, está se referindo a alimentos, compreende? Para a senhora se alimentar, para ter uma carne, porque a gente não convida ninguém para nossas casas para comer só feijão e arroz, convida? Não, né? A gente vai comprar uma carne, compra um ovo ali na venda e come. Mas aqui, aqui não está falando de surpresa, aqui está falando de convidar. Não nesse texto aqui, mas no texto que eu falei da sabedoria. Amém? Está falando que ele convida, a sabedoria convida. Aqui está dizendo que a casa aqui já contém os alimentos. Uma casa aqui contém e a outra contém pouquíssimos alimentos. Amém? Pouquíssimos. E a outra está cheia. Então, quando a gente convida alguém, voltando, a gente vai comprar uma carne melhorzinha, a gente vai comprar um peixe, vai comprar um frango e por aí vai. Por isso que está se falando de vítimas. Compreende? O hebraico, quando a senhora for ver lá, for buscar, a senhora vai ver que ela vai chegar a esse ponto de iguarias, de animais sacrificados. Como o pessoal de Israel, quando iria sacrificar a Deus, sacrificava animais. Não era? As suas vítimas eram os animais. Então, quando já fica claro, né? Quando o povo de Israel saía para oferecer sacrifício a Deus, ele pegava um animal, né? Um bezerro novo e sacrificava a Deus, como Jó fazia, né? Em favor dos seus filhos. Amém? Então, nós estamos vendo aqui que esse um bocado seco significa que era algo pouquíssimo. Não era você passar fome. Não está falando de ausência de alimento. Está falando do necessário para a sua vida. Mas você está vivendo com uma família, mesmo comendo arroz e ovo, né? Ovo e farofa, vamos só simplificar aqui de um modo mais grosseiro. Mesmo você comendo ovo e farofa, né? Mas você tem a certeza no seu coração de que Deus providenciará dias melhores, né? E você estará em paz consigo mesmo e também com toda a sua família. Eu digo que conheci porque hoje esse rapaz é falecido. Eu lembro que ele tinha tudo do bom e do melhor. Tudo que era lançado ele tinha, né? As comidas, né? Mas na casa dele havia uma contenda terrível dentro da sua casa. Eu estava lendo esse texto e me lembrei dele. Havia uma briga terrível dentro da sua casa. Contrário da minha família, que não tinha, né? Que era seco mesmo, né? Era seco, mas nós vivíamos em paz. Não via minha mãe e meu pai em guerra. Nós não víamos uma família em guerra. Nós não tínhamos guerra, sabe? E eu lembro que essa família desse rapaz, a mãe tocou fogo no marido e o marido morreu. Então, a gente precisa agora entender que nos lares cristãos, você pode ver muitos lares que estão assim vivendo dessa forma, que estão com sua casa cheia de iguarias, cheia de alimentos, cheia do bom e do melhor, mas não há paz dentro da casa. Eu falei a vocês aqui na sexta-feira a respeito, foi na sexta, foi na terça, de um irmão que congrega lá, ou um pseudo-irmão que congrega lá na igreja Batista Nova Esperança, e que ele é bem financeiramente, mas tem uma família destruída. Filhos que foram criados dentro do Evangelho, mas não foram bem criados dentro do Evangelho porque faltou direção dos pais. Porque tem pai que pega seus filhos e joga na igreja, mas em casa esquece de ensinar. E a Bíblia está dizendo: ensina o seu filho. Quem tem que ensinar é os pais, não vai ser a igreja. São os pais que vão ensinar
ao filho o caminho que se deve andar, as diretrizes de Deus. Compreende? E os pais esqueceram de ensinar isso aos seus filhos. E 2 filhos dele, né? Os 2 que eles têm, um hoje, basta fazer a greve dos policiais, como eu falei aqui, que ele sai ali para assaltar casa lotérica, que ele sai ali para roubar motos, né? Ou seja, hoje ele trabalha para camuflar, mas basta dar um vacilo que ele sai para fazer as suas andanças erradas. Compreende? O outro, ainda ontem, ou foi ontem, ainda ontem, eu estive aqui para comprar uma bica e o rapaz começou a falar. O rapaz mora aqui, conhece todo mundo lá. E ele começou a falar a respeito de algumas pessoas, inclusive esse rapaz estava no meio. Só que ele não sabe que eu conheço o rapaz. Então um desses meninos hoje voltou para o Brasil, mas estava lá sendo dançarino de boate. Compreende? Os filhos se rebelaram contra os pais e os pais perderam o domínio com os filhos. Tem tudo do bom e do melhor dentro da casa. Tem. Mas o que lhes falta, né, é o amor. Então prefiro estar vivendo na sequidão, só tendo o necessário, tendo uma vida tranquila com a minha família, amém? Do que estar com minha casa cheia de alimentos, né, do bom e do melhor, mas com guerras dentro de casa. E a gente entende que essa desavença, ela vai muito além daquilo que nós pensamos. Assim como o banquete da sabedoria chama, mata seus animais, faz o seu banquete, né, para gerar vida. Esse banquete que está aqui, que aqui também é um banquete, uma casa cheia de alimento é um banquete, ela traz também morte. Aonde muitas casas de crentes, pessoas que não se falam, são crentes, mas eu não falo com meu irmão. Eu falo o necessário com meu pai. Com minha mãe também falo o necessário. E a esposa do outro lado diz que não vai orar mais pelo marido, porque Deus já ordenou que não orasse mais. E do outro lado, o marido a maltrata. Compreende? Mas está todo mundo aonde? Na casa de Deus. Irmão, acontece isso? Sim. Sim. Porque o livro de Provérbios está chamando a atenção para nossas vidas, para que haja uma correção. Amém? Então, como eu disse, a expressão bocado seco significa pouquíssimo, né? Especialmente comprado para um banquete com muitas vítimas, né? Animais abatidos. Só que agora, neste versículo, como nós acabamos de ver no capítulo 9, do 1 ao 5, né? Diz que o banquete é um banquete agora, esse daqui é um banquete maculado, né? É um banquete onde há sujeiras, onde há contendas, onde há morte, onde há, né, dissensões, compreende? Onde há guerras dentro da família. E aí, né, é que nós precisamos atentar. Elias foi para o deserto a mandado de Deus. Ficou comendo ali pela boca dos animais, não foi isso? Os corvos iam, levavam para ele o pão e a carne. Mas teve uma hora que o rio secou. Tem uma hora que o rio secou. Isso significa que é uma hora de dificuldade. É uma hora de uma escassez. E no deserto a gente sabe que quem está no deserto, quem mora no deserto, só tem areia, não é isso? Só tem areia para tudo quanto é lado. Mas a diferença é que uma pessoa que está vivendo seco, mas está com Deus, está no deserto, mas está com o Senhor. Amém? Esse melhor um bocado, existe igrejas, como eu estava outro dia assistindo uma ministração, e o pastor dessa igreja,
não citou esse texto aqui, mas ele disse o seguinte: que nós precisamos nos revoltar quanto à nossa vida financeira. Por que nós precisamos nos revoltar? Essas é as palavras dele. Nós precisamos nos revoltar quanto à nossa vida financeira, porque nós servimos a um Deus dono do ouro e da prata. Sim, está escrito, sim, né? Mas o erro dele está quando ele diz que nós precisamos nos revoltar com a nossa condição financeira, porque a revolta tem que estar quando nós erramos. Compreende? Eu tenho que me revoltar com as coisas deste mundo, não é com a minha situação financeira. Compreende? Eu tenho que me revoltar com os problemas que estão acontecendo, não com o que eu tenho que ter, eu preciso ter, mas com que as coisas que estão até mesmo acontecendo em nossos lares, que pode estar tudo bem, mas a família vai mal, o resto todo vai mal. Eu posso estar bem financeiramente, bem empregado, eu posso estar bem abastecido de iguarias, mas a minha vida familiar não vai nada bem. E a gente entende que quando uma pessoa, que a casa está cheia de iguarias, observe que ela não se preocupa em buscar o reino dos céus. A ideia dela, a visão dela é de crescimento financeiro. A ideia dela é trabalhar, é buscar ter mais conhecimentos para galgar um degrau maior, e esquecer de buscar o reino dos céus, mesmo estando seco, buscando o reino dos céus, buscando a justiça de Deus. E aí é que estão os problemas. Quando nós trabalhamos muito, para que as casas estejam bem abastecidas, esquecemos que é melhor estarmos tranquilos com o suficiente dentro de nossas casas do que estar um lar cheio de guerras, por conta de buscar trabalhar mais, ter mais, quero isso mais, e por aí vai. Então o pastor, ele errou nessa ideia de quando ele disse que precisamos nos revoltar. Eu preciso me revoltar com as minhas atitudes erradas. Eu preciso me revoltar com o que o mundo tem colocado. Amém? Eu preciso me revoltar quando eu vejo um crente, um crente que se diz cristão, errando. São essas revoltas que nós precisamos ter. Quanto ao bem financeiro, busca o Senhor, busca a justiça de Deus, e tudo aquilo que você necessitar, Ele vai lhe acrescentar. Amém? Busque obedecer ao Senhor. Prefira estar na sequidão, prefira estar com Deus, tendo a vida tranquila, do que estar tendo uma casa aonde chame a atenção de todos, Olha a casa da irmã Lita, como é cheia de comida gostosa. Olha como é lá, rapaz. Mas em contrapartida, a casa da pessoa que está assim é um vexame para outras casas. E muitas vezes os crentes têm se comportado como um vexame para outras casas, porque quando ele está dizendo, desavença, todo mundo está vendo, todo mundo está olhando, e isso aqui é testemunho. Pessoas humildes. A irmã Verônica falou outro dia aqui de um casal, não sei se vocês lembram, de um casal humilde que passou por necessidades, mas é um casal de referencial, onde o homem vendia jornal, e quando o rapaz caiu doente, a esposa saiu para vender os jornais, ajudando a ele, e Deus nunca deixou em falta. E a irmã Verônica disse que com o passar do tempo, essa casa era uma casa bem arrumada, bem jeitosa, bem bonita, amém? Mas continuavam pessoas simples. Compreende? A pobreza, irmãos, não está na sequidão. A pobreza está em uma casa que não tem tranquilidade.
uma casa onde o Espírito Santo não habita, sabe? Uma casa onde não há vida de Deus. A pobreza está aí. Compreende? A sequidão da pobreza propriamente dita está em um lar aonde Jesus não tem prazer em ficar, sabe? Mas quando ele encontra um lar que é humilde, né? Quando a pobreza se fala de simplicidade vem de humildade, né? De entender que Deus está lhe sustentando, de entender que não nos falta nada, sabe? De você entender e deitar a sua cabeça num travesseiro com a sua família e dormir em paz, tendo a certeza que no dia seguinte Deus providenciará, sabe, o seu alimento, aleluia, aonde você vai olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa e glorificar a Deus, ver os seus filhos crescendo, em uma tranquilidade, ver os seus filhos crescendo em paz, numa direção de Deus. Aí sim, aí você entenderá que Deus está no negócio, e as pessoas irão ver a sua vida, mesmo você sendo humilde, entender, tendo a capacidade de entender que eu estou passando por esse momento, esse momento de sequidão, mas a minha família, a minha vida é um referencial, para outras pessoas. É um referencial de vida, aonde Jesus está reinando em nossos lares. Porém, o testemunho que os outros virão dar são testemunhos aonde muitos irão dizer: para que eu quero ser cristão? Para viver daquele jeito, eu prefiro estar aqui do lado de cá, vivendo essa minha vida aqui, do que estando lá. Porque aqui a gente briga, depois se acerta, e lá diz que serve ao Senhor, mas está em guerra o tempo todo. Amém? Israel, Elias deixou o aviso de Deus. Aconteceu aquilo que Deus havia falado por boca do profeta Elias. E foi uma desgraça para aquele povo, principalmente para a rainha e para Acabe. Foi algo terrível que aconteceu com eles. E muitas casas de cristãos estão assim. Estão sendo direcionados, estão sendo avisados de que se continuarem da forma que estão vivendo, enganando a si próprio, vivendo de uma forma a qual estão se destruindo, a queda será horrível. Será terrível a queda dessa casa. Por falta de quê? De obediência a Deus. Esse texto vai nos levar à obediência mais na frente, É um texto que depois a gente vai explanar. Você vai ver que esse texto vai nos levar à obediência. E para viver em sequidão você precisa obedecer a Deus. Você precisa ter a sabedoria de Deus na sua vida. Amém? Você precisa ter discernimento de Deus, saber que Deus está no controle da sua situação. Amém? Entender que você não está sozinho nesse momento. Tudo vai puxar para o lado da obediência. E depois você vai ver a segunda partida das pessoas que não obedecem a Deus, que preferem sacrificar do que obedecer. Eles preferem ser pessoas bem vistas no seu lado financeiro, sendo bem vista daquilo que eles possuem, do que mostrar a verdadeira vida com Deus. Amém? Então, partindo desse ponto, é necessário que nós atentemos acerca dessas coisas. Existem pessoas que estão vivendo dias terríveis na sua família, no seu lar. Tem tudo o que precisa, mas não tem tudo o que necessita, porque o tudo é Jesus Cristo. O que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é nos converter dos nossos maus caminhos. O que nós precisamos é nos humilhar a Deus. Amém? Não precisa você se acabar tanto. A gente contou algo interessante aqui na terça-feira, E que ela disse que ela
achava que ela precisava fazer dos seus meios para melhorar a sua situação. Compreende? Fazer do seu jeito para mudar a sua situação. Só que Deus a apertou e ela entendeu enquanto houve tempo, né? Como ela disse aqui, depois eu entendi o que Deus queria comigo. Aí eu vim entender que não é como eu quero, né? E ela deixou, né, que ela, com o trabalho dela, tudo se dá um jeito. Lembra que ela falou isso? Nós temos um jeitinho para tudo. Só que Deus apertou de todos os lados para ela, e ela entendeu que não é conforme o que ela quer, mas é conforme a vontade de Deus. Então queira se submeter à vontade de Deus, estando com pouquíssimo do que está com muito, vivendo em guerras. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus, cada horário. Existem muitos cristãos que estão reclamando. Estão reclamando da sua vida financeira. Estão reclamando porque a sua casa falta isso, falta aquilo. Tem muita gente que está reclamando vivendo bem. E tem muita gente vivendo mal, bem, mas estando mal. Sem Deus. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Amém? Então, vamos aprender nesta manhã, viver na sequidão, tendo Jesus, do que viver em abundância, em abastança, sem Jesus. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Pai, em muitos lares estão vivendo inimizades, Pai. Eu lembro que um versículo mais à frente, que diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão, Senhor. E tem casas que não estão vivendo assim. Marido e mulher, pais e filhos, não são amigos, Pai. Não gera-se uma amizade de irmão. É porque é casado não significa que é irmão sim também, é amigo. Não é só marido e mulher, não é só pai e filho, mas são amigos. Mas para haver essa amizade, Senhor, é necessário que a paz do Senhor esteja sobre essas casas. É necessário que a tranquilidade do Senhor esteja sobre esses lares, sobre essas vidas, Senhor. Mas, Senhor Deus, em contrapartida, existe homens e mulheres que se dizem cristãos, Pai, mas não vivem em paz, porque não tem a presença do Senhor nessa casa, Senhor. Como diz o louvor, que nós pedimos que o Senhor faça do nosso lar um lugar de harmonia, um lugar de tranquilidade. Ó Deus, faça desse lugar que é nossas vidas, Pai, Deus, a morada do Senhor, Pai. Mas Deus, do que adianta termos uma casa bem abastecida, mas se o Senhor não mora nessa casa, se o Senhor não mora em nós, se o Senhor não habita em nossas vidas, o que adiantará? Será uma família em desgraça, uma família em misérias. Será uma família, meu Deus, rachada, ó Deus, pela arrogância, ó Deus, pela soberba, pelo orgulho, pela altivez, meu Deus. Quantos lares estão vivendo assim? O provérbio, se não me engano, o seu capítulo 15 diz que, mas antes, ó Deus, um prato cheio de hortaliças, meu Pai, que aonde há também esse mesmo pensamento, a paz, a tranquilidade, do que um boi cevado e uma casa cheia de conflitos, Senhor. Nós não queremos isso para nossas vidas, Senhor Deus. Queremos a paz do Senhor, queremos a tranquilidade do Senhor, queremos o necessário do Senhor para sobrevivermos, para alcançarmos a nova Canaã, para alcançarmos a glória, Senhor Deus, para que sejamos unidos, Pai. Bem assim também, meu Deus, é a casa do Senhor,
aonde muitas vezes essa casa, meu Deus, é muito bonita, é luxuosa, os assentos são maravilhosos, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, quanta coisa bonita dentro da casa, quando fala-se de cada do templo, Senhor Deus, mas as pessoas não se unem, Senhor Deus. Os irmãos que estão, ó Deus, dentro do templo, estão sendo ministrados, mas não se unem, não há unidade entre os irmãos e os pastores, ó Deus. Não adianta de nada, Senhor. E isso também é banquete, Pai. Isso também é banquete, quando se tem uma casa assim, não que não seja bom, é sim, mas será bom quando o Senhor estiver presente. Será bom quando o Senhor estiver na direção de tudo, controlando tudo, Pai. Aí sim é que fará diferença. Por isso, Deus, faça deste lugar, meu Pai, faça de nossas vidas um lugar de alegria, de harmonia, Senhor Deus. Ó Deus, faça de nossas vidas sua casa todo dia, Pai. Continue à vontade, Deus, nas nossas vidas, em nossos lares, Senhor Deus. Ó Deus, para que o Senhor nunca venha sair de nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia a entender a sua palavra. Os dias têm ficado difíceis, meu Deus. Os homens estão correndo de um lado para o outro, para ostentar-se, para ter tudo do bom e do melhor, Senhor Deus. Mas se esquece que o melhor e o bom é o Senhor. Por isso, Deus, que fique impregnado em nossas mentes que o bom é o Senhor. Porque tudo que precisamos é o Senhor. E tendo o Senhor, nada nos faltará. Assim como houve sequidão nos rios, o Senhor não deixou Elias em falta de nada, Senhor. Muito pelo contrário, ele viveu melhor do que quando estava ali, servindo ali aquele rei, estando ali junto àquele rei, melhor dizendo, a rei Acabe, Senhor Deus. Ele viveu muito melhor porque ali ele estava em paz, ele estava tranquilo, ele não estava, meu Pai, ó Deus, ali inquieto com a situação, mas ele estava em paz. Mesmo vendo o povo de Israel sofrendo, mesmo vendo toda aquela tribulação, mas ele estava em paz. Mesmo passando pela sequidão, meu Pai, de alimento, mesmo em falta de alimento, mas ele estava vivendo em tranquilidade, em puro repouso do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Deus, por todas essas lições que estamos tendo, que estamos aprendendo sim, meu Deus, que até o término, Deus, desta lição, algo novo acontecerá em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para o alto. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Eu digo agora que o amor de Deus Pai, a graça e a consolação do Espírito Santo. Antes de mais nada, eu chamo a Diaconisa América para receber os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quando eu terminar, vocês podem estar assim ofertando na casa do Senhor. Amém? E digo agora que o amor de Deus Pai, a graça, a consolação, a comunhão, a sabedoria do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, a tranquilidade do Espírito Santo repousa sobre todos vós, repousa sobre todos nós, desde agora para todo sempre. Nós só Amém. queremos te Até hoje à adorar. tarde, evangelismo em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Com mais alegria, aleluia, vamos adorar o sol, a lua, as estrelas e o mar. Nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, aleluias, os reinos, principados e potestades. Tem que fazer o quê? Se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, aleluias, são todas as coisas que nos restou. Aleluias, só quero te adorar. Eu só quero te adorar, Jesus. Eu nasci pra te adorar. Aleluia, foi pra isso que você nasceu. Aleluia. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo. Os adoradores, declare seu amor ao Senhor. Aleluias. Nós te amamos, Senhor. Nós te anelamos, ó Deus. Nós te exaltamos, Pai Santo. Nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Tu és eterno, tu és soberano. Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluias. Obrigado, Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pela chuva que caiu, pelo sol que nos aquece. Aleluia, pelo nosso irmão que está ao nosso lado. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela semana que passou. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concede. Aleluias. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo
pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre. pela nova aliança Obrigado, Jesus, que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que possamos orar, que possamos buscar, que possamos pregar o Evangelho, que possamos nos preocupar com o nosso irmão, que possamos visitar. Aleluia. uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu Quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó nosso espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluias. Que a Adore, igreja. Aleluias. Ah, Senhor, assim como o Senhor achou a Davi, ache em nós o verdadeiro adorador. Aleluias. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho em ti, Minha oferta de amor, vou a ti, meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, clame ao Senhor, peça a Ele. Vem e derrama sobre mim o óleo, Senhor, o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Declare ao Senhor: és meu prazer te adorar, Senhor. És meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor, aleluia, achou
a Davi. Aleluia, um homem que buscou, Deus, houve erros, mas buscou te adorar. Que possamos ser achados, Senhor, nesta manhã, um verdadeiro adorador, Pai. Aleluia, que te adore em espírito e em verdade. Aleluia, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, que possamos louvar o teu nome, dar bom testemunho no nome de Jesus. Glória a Deus.